Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante, youtuber sem carisma e morta de cansada, pois estou gravando esse vídeo já são quase 9 horas da noite. Mas eu sentei aqui no meu office, depois do meu expediente de mãe, para responder os comentários aqui do canal. E eu me deparei com 2 comentários que casam super com o que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos agora nesse momento, né, na questão política, enfim. Bom, vocês já devem saber que o Biden, ele renunciou à nomeação, né? Então ele venceu as primárias, foi indicado como candidato predileto dos democratas e foi nomeado pelo Partido Democrata para concorrer à eleição e enfrentar Donald Trump, tanto que foi ele a pessoa a participar do debate, que teve toda aquela performance horrorosa, que gerou muitas discussões, enfim. A coisa já estava feia, né? Depois do debate, já estava todo mundo falando sobre a capacidade cognitiva do Biden, sobre a idade avançada, enfim, aquilo tudo que vocês já devem saber por aí também. Mas, depois do atentado do Trump, que inclusive não trouxe mais informações aqui, porque a gente não tem tanta coisa assim relevante sobre o atirador e tudo que aconteceu de fato. Depois do atentado, a situação do Biden, gente, ficou assim muito complicada, sabe? Ele começou a ser muito pressionado, e não só pressionado pelo povo, pela mídia, né? Mas pressionado pelos doadores de campanha, pressionado pelo próprio partido, né? Inclusive, estavam falando sobre os Obamas, né? Pressionando ele para deixar a corrida eleitoral. Enfim, pessoal de Hollywood envolvido, até que no último domingo, Biden anunciou por carta, ele ainda não fez um comunicado oficial aparecendo para a mídia, a gente ainda não viu a cara dele depois que ele disse que não ia mais concorrer. Segundo ele está com Covid, segundo ele, né? Segundo a assessoria, ele está com Covid, e mais ele vai aparecer amanhã, quarta-feira. Eu estou gravando esse vídeo para vocês terça-feira à noite, dia 23 de julho. Então, assim, tá um negócio muito bagunçado, sabe? Mas a gente já esperava essa renúncia, né? A gente já esperava que ele fosse fazer isso porque realmente não tem condição. Ele não tem condição de encarar mais 4 anos na presidência dos Estados Unidos. Eu vi até a parte da mídia brasileira falando que ele está saindo como um herói, que ele está saindo no auge. Gente, ele não está saindo no auge, ele não está saindo como herói at all. Assim, as pessoas estão bem revoltadas aqui com o governo Biden, né? As pessoas estão bem bravas com a situação econômica do país. Não é porque eu falo aqui que está melhor do que o Canadá que os Estados Unidos esteja na sua melhor performance, né? A inflação está bem alta, o custo de vida está bem alto, a dívida do país está gigantesca. Então, a gente percebe que tem uma insatisfação, né, bem grande das pessoas com o governo Biden. Esse papo de que ele está saindo como herói, assim, invenção pura da mídia brasileira, porque não é o que a gente vê aqui nas ruas, nas conversas com as pessoas, na televisão, na mídia. Não tem ninguém achando Biden herói, não. Muito pelo contrário, assim, as pessoas queriam que ele renunciasse, né, para já resolver logo quem que ia ser a candidata. Ele endossou a Kamala Harris, né, que é outra que é odiada aqui, mas dentro das opções que tínhamos ali, já que a Michelle Obama não quer concorrer, não quer se envolver, era muito provável assim que ele fosse endossar a Kamala, até pela questão das doações para a campanha dele e tudo mais. O ponto é que depois do atentado do Trump, ele ganhou muita força. Ele ganhou muita força nessa corrida eleitoral. E alguns jornais, né, algumas casas de aposta, inclusive algumas pesquisas, já deram Trump como vencedor, assim, né? Então, tudo que se fala aqui é que o atentado serviu para elegê-lo. Trump venceu, a gente só está esperando a formalização disso. É claro que quando o assunto é política, não dá para a gente levar por esse caminho, né? Então a gente tem que acompanhar, muita coisa pode acontecer até novembro. Lembrando que eu não sou especialista em política, quiçá em eleições americanas, né? O que eu estudo sobre isso é muito mais relacionado à minha área de trabalho, que é a imigração, mas o que a gente percebeu foi que o atentado de fato deu mais força ao Trump, né? Ele reforçou a imagem dele como um homem forte, corajoso, vencedor, né? Talvez até, eu vi até algumas conotações mais metafísicas, um cara escolhido, enfim, nessa hora o povo usa de tudo, né? Mas
O consenso que eu acho que ao qual todos nós chegamos, foi o de que houve uma falha gigantesca do serviço secreto na proteção do Trump. Tanto que hoje, terça-feira, a head do serviço secreto, ela resignou, né? Ela pediu para sair. Isso eu acho incrível aqui nos Estados Unidos, sabe? Isso sim, cara, é muito digno. Isso é muito digno. Não importa o partido que você esteja, eu acho muito digno a maneira como eles levam, sabe? Não, ó, deu merda, a responsabilidade era sua, renuncia que não é bonito. Quem me dera, sabe? Se no Canadá as pessoas tivessem a mesma noção, as pessoas tivessem a mesma iniciativa, porque o que a gente viu quando o Trudeau começou a ser destruído, né, ter a reputação dele destruída, não foi essa posição. O que a gente viu ali foi ele dando um jeitinho de se perpetuar no poder. Tanto que a gente era para ter eleição esse ano, a gente não vai ter porque o bonitão, lá em 2022, depois daquele rolo todo dos caminhoneiros, que ele prendeu o civil, enfim, ele simplesmente dissolveu o parlamento para ganhar mais força. Acabou que não ganhou mais força, porém, por conta da coligação com o partido do turbante lá, ele conseguiu mais um ano de mandato. Mas era para a gente estar mudando o primeiro-ministro do Canadá esse ano também. Enfim, né, só um ponto aqui. E aí, eu aqui lendo as notícias, vendo como que estão as coisas, tá, me deparei com 2 comentários, que na verdade eu já tinha lido, já tinha até respondido, mas eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre isso, e calhou que aconteceu tudo isso que aconteceu com Trump, com Biden, enfim, tudo isso que estamos vivendo agora, e eu quis trazer isso aqui para você. Eu vou ler os comentários para vocês entenderem. A Creas Ressaca Nacional, ela mandou um recado assim para mim. É irônico, pois você se declara de direita conservadora. Se Donald Trump ou alguém de direita conservadora ganhar, você sabe que não será bem-vinda nos Estados Unidos, pois eles não gostam de imigrantes. Reze para que nenhum partido de direita ganhe as eleições. O Gustavo Jales, ele comentou ainda, ele está falando sobre o Trudeau, né? Acabou tanto com o país e mesmo assim você escolheu ir para o Canadá. A hipocrisia que é foda. E teve um outro comentário da mesma pessoa. Você está se esquecendo que os Estados Unidos têm muita xenofobia contra estrangeiros. Eles não dão as melhores oportunidades para pessoas de fora. São pouquíssimos casos em que a pessoa tem sucesso. Além disso, há muita violência. Veja alguns relatos sobre isso. Me mandou 2 links, inclusive de vídeos que eu já tinha visto, de pessoas que vieram para cá com um green card e desistiram, né, voltaram, enfim. São 2 casos bem específicos, mas eu já tinha visto esses vídeos no passado. Enfim, né, eu trouxe esses comentários porque eu acho que todo mundo que está acompanhando o cenário político agora dos Estados Unidos e que está planejando emigrar, tá preocupado, né? Tá preocupado. E aí, se o Trump entrar, vai dificultar a imigração, vai prejudicar quem tá querendo emigrar, vai fechar as portas, vai ser mais difícil pra gente que ainda não emigrou? Essa é uma questão que com certeza deve estar latejando na sua cabeça se você tá planejando emigrar. E aí, gente, minha visão, tá? Minha visão sobre a coisa toda. Se você for olhar os números da imigração americana legal, a imigração legal para os Estados Unidos, os números são muito positivos, né? A gente teve muito mais pessoas imigrando pelo EB1, pelo EB2, pelo próprio EB2NW. A gente sabe que deu uma caída boa nos processos de EB3, que é um green card que você pode aplicar mesmo que você não tenha ensino superior. Esse processo sim deu uma caída, e quando a gente fala deu uma caída, a gente está querendo dizer que a imigração tem sentado nesses processos, porque eles não têm interesse em resolver essa questão tão rápido, né? Agora, os processos de profissionais qualificados, EB1, EB2, todos cresceram muito. As pessoas vindo para cá já com o green card na mão, têm crescido muito, né? Não estou aqui defendendo isso, porque depois eu vou conversar com vocês, quando a gente tiver a área de membros, sobre a minha percepção acerca desses processos de imigração para cá. Porque eu vejo que tem muita gente que às vezes chega com o green card e a pessoa não fala inglês. Era o caso, inclusive, desses vídeos que essa pessoa que fez os comentários me mandou. Tinha um casal ali que era dentista, provavelmente super bem colocados no Brasil, e chegaram aqui sem falar inglês, né?
Então, se você é um profissional qualificado, um profissional regulamentado, inclusive, você tá vindo para cá mesmo que com green card, cara, você vai ter que ter um longo caminho aí para poder validar a sua profissão. Eu tenho dedicado as minhas noites aos estudos e eu não vejo possibilidade de ter a minha ordem na mão em menos de 3 anos. 3 anos, no mínimo. Assim, considerando que eu comecei a estudar ontem e que eu vou ter uma rotina de estudo impecável por 3 anos. E que eu já falo inglês. E que eu já estudei na América do Norte. Assim, tem tanta coisa que você precisa construir quando você é um imigrante e mesmo que você já venha com o green card na mão. Às vezes eu tenho a impressão de que a única imagem que vem na cabeça do brasileiro quando a gente fala de imigração para os Estados Unidos é a novela América. Né? Todo mundo entrando no barquinho para atravessar o rio, varar a fronteira, invadir o país dos outros, aquela coisa toda, sofrer pra caramba. Eu percebo que é isso, sabe? O brasileiro ele ainda tem essa visão. Ou é assim, ou vai como turista e fica ilegal, porque não tem outra opção. E na verdade não é. Não é. A gente tem muitas opções de vistos e green cards, vistos de trabalho e tudo mais. Acontece que toda imigração legalizada vai exigir de você um alto investimento, uma alta qualificação e muita força de vontade para vir reconstruir a sua vida. E, gente, o que eu mais gosto da minha experiência na área de imigração não são só os meus diplomas e os casos em que eu já trabalhei, aprendendo com a experiência de vida das pessoas, né, que me permitiram atuar no caso delas e trabalhar no caso delas. É a minha própria vida, porque depois de 10 anos eu estou aqui imigrando novamente. Hoje eu saí para fazer uma linha de telefone e eu não consegui. Eu não consegui fazer uma linha de telefone, porque eu não tenho o social, porque eu não tenho histórico de crédito aqui. E o vendedor me disse que talvez em um ano eu consiga me qualificar para ter uma linha de telefone de $25 por mês. $25 por mês a linha de telefone. Eu tenho um telefone pré-pago, mas eu queria um telefone pós-pago, porque daí eu teria uma conta mensal fixa para me ajudar na construção do meu crédito. Eu não consegui, porque eu não tenho social, eu não tenho histórico de crédito aqui. Eu apliquei para um cartão de crédito de $300 de limite e eu não consegui, porque eu não tenho histórico de crédito aqui. Isso que não vai nem entrar na parte dos processos das universidades, assim, que eu já quebrei a minha cabeça 1000 vezes, a minha cabeça já saiu fumaça aqui para conseguir fazer o processo de aplicação para as faculdades. Pra vocês terem ideia, eu estou aplicando para a faculdade no Arizona, porque eu não é muito difícil você conseguir ser admitido sendo um estudante internacional de uma área regulamentada. Então, assim, imigrar dá trabalho, exige dinheiro, exige esforço. Dani, você acha que a imigração vai dificultar com a entrada do Trump? A imigração legal? Não. Ele, inclusive, já falou, é que não dá muito para acreditar no que o Trump fala, né? Porque na hora que ele tá na campanha, ele é todo escrachadão, ele vai falando que a galera quer ouvir. Eu vou deportar todo mundo, eu vou botar todo mundo no avião. A gente sabe que ele não vai conseguir fazer isso, porque seria caríssimo deportar todo mundo, ainda mais na situação que o Biden deixou chegar, né? Mas a gente sabe que ele tá falando aquilo porque ele quer agradar a audiência, né? Mas ele já falou que ele é a favor de green card para estudantes internacionais, pessoas que fazem mestrado aqui, pessoas que fazem doutorado aqui, para que os Estados Unidos retenha essas pessoas no país, né? Essa mão de obra qualificada. Temos também, ontem eu estava lendo um comunicado do Departamento de Imigração daqui, sobre os profissionais de ciências, engenharia, tecnologia e matemática, sobre como os Estados Unidos estão focados em reter profissionais dessas áreas aqui. Eles já entenderam que eles têm um déficit de profissionais nessas áreas e eles terão um déficit ainda maior no futuro se eles não começarem a recrutar pessoas extremamente qualificadas dessas áreas. Então, eles já colocaram um comunicado de que eles vão dar preferência para profissionais dessas áreas. E aí eu te pergunto, que imigração está fechando as portas? É diferente da situação do Canadá, porque o Trudeau, para conseguir voto dos canadenses, porque ele está com a imagem dele mais suja do que pau de galinheiro, o que ele fez? Ele fechou as portas para o estudante internacional qualificado, que era a pessoa que levava dinheiro para o país. Ele foi lá e ele fechou as portas e falou que, agora só vai poder trabalhar o cônjuge do estudante de mestrado e doutorado. O estudante de college não pode mais. O estudante de college de pós-graduação não pode mais.
só o estudante, os cônjuges dos estudantes de mestrado e doutorado vão poder trabalhar. O que ele está falando? No português claro, ele está fechando as portas para as famílias. Porque as famílias que antes levavam $100 mil para investir em 2 anos de college, levar o cônjuge, levar as crianças e se estabelecer no país, hoje eles já não vão fazer mais. Por quê? Porque um mestrado pode chegar a custar 80 mil. Um doutorado, você precisa ser super crânio para ser convidado. Você precisa ter feito um trabalho acadêmico na sua carreira gigantesco antes de pensar em fazer uma mudança dessa. É outro perfil de imigrante, entende? Então, o que o Trudeau fez foi o oposto do que Trump está dizendo que vai fazer. Ah, Dani, mas parece a mesma coisa. Não é. Porque a imigração para o Canadá se concentrava em níveis mais baixos do que mestrado e doutorado. Justamente por essa questão de perfil e de investimento. O que ele fez? Fechou as portas para essa galera. E vai fechar mais, porque já anunciou que vai cortar o número de aplicações, que não vão receber um limite de aplicações. Cara, como assim? Você quer resolver o problema da imigração para o Canadá? Barra a imigração de familiares. Porque todo o problema que a gente está vivendo hoje, de gente defecando nas praias de Toronto, é por conta da imigração desenfreada de gente que mente na aplicação de visto, de gente que fala que tem diploma, que compra diploma, que faz parte de máfia, que faz parte de crime organizado, que vende diplomas para essa pessoa entrar no mestrado, e eu estou falando principalmente dos indianos. Quem é do ramo educacional no Canadá sabe que existe uma máfia indiana que vende diplomas para os alunos para que eles consigam aplicar para as faculdades no Canadá, fingindo que eles já têm uma graduação. Essas pessoas iam para o Canadá, né, nesses últimos 10 anos de Trudeau, iam para o Canadá, fingiam que tinham tudo isso. Aí você chegava na faculdade, 90% da sua sala era de indianos, você estava num curso de mestrado, de MBA, de pós-graduação, e o cara não conseguia trocar informação com você. O cara não conseguia trocar experiência contigo. Por quê? Porque ele mentiu. Ele nunca teve aquela experiência. Ele nunca fez aquela graduação que ele fingiu que fez para ser admitido no mestrado. Vendem cartas de recomendação, vendem job offers. Job offer no Canadá hoje é a nova escravidão, a escravidão do 2024, 2.0. É um novo modelo de escravidão. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém fala das dezenas de casos de assédio moral, de exploração de imigrantes que vão para o Canadá com o job offer. De imigrantes que vão para o Canadá com job offer, com salário X, e chegando lá, a coisa muda. O empregador muda, não dá mais a quantidade de horas que a pessoa precisava. Gente, tem tanta coisa nesses bastidores de imigração, mas tem um ponto aí que, durante todos esses anos que eu trabalho nessa área, e que eu estudo essa área, eu vejo os profissionais qualificados são os que melhor conseguem navegar esse sistema. Porque, tá ruim aqui? Tá ruim no Canadá? Mas peraí, já me qualifiquei num grau que eu vou aplicar para os Estados Unidos. Eu vou ter oferta de trabalho. E tem, o programa tal fechou, da província tal fechou, não vai aceitar mais? Não, mas peraí. Eu nunca tive um problema com clientes que tinham perfis altamente qualificados, executivos. E quando eu falo isso, eu já arrumei muita briga na internet por causa disso. Eu já fui muito xingada na internet, elitista, isso, aquilo. Você quer saber mais? Eu só descobri que tinha pessoas pobres imigrando para o Canadá em 2021, quando eu fiz um conteúdo no meu Instagram sobre chamadas, né, sensacionalistas, propagandas sensacionalistas sobre o Canadá, e eu mencionei alguns canais que faziam isso, né, usavam essas chamadas sensacionalistas para atrair as pessoas, e um desses canais se doeu, botou o gado deles para me xingar de tudo quanto era coisa, e ali que eu fui conhecer esse conteúdo de fato, porque até então eu só estava discutindo realmente o marketing do Canadá, né, traduzido nesses canais de YouTube, blogs e tudo mais. E ali eu descobri que existia um nicho da imigração para pobres, para pessoas pobres. E, cara, aquilo ali me derrubou, porque eu sei o quão difícil é para uma pessoa pobre chegar no Canadá. Eu sei o quão difícil é você chegar num ponto da sua vida que você pode escolher. E eu sei que não é simples daquele jeito que aquela gente vende. Eu sei que não custa só aquilo que aquela gente está dizendo que custa. E eu sei o quanto é ruim você chegar num país, dependendo de um empregador que você realmente acreditou que estava te valorizando, e você descobrir que você caiu num puta de um golpe.
Esses comentários todos me fazem pensar, e eu sei que é difícil, tá, ouvir o que eu tô falando aqui, eu sei que é muito difícil, não é o que a gente quer ouvir, né? Mas eu sou uma pessoa que vem de uma região muito pobre do Brasil, muito pobre do Brasil, muito. Eu não fui uma pessoa que tinha oportunidades. Estudei em escola pública a maior parte da minha vida, passei muita dificuldade na minha vida, muita, muita mesmo. E tudo que eu construí, que é muito pouco, eu sei, né? Se você for me comparar com pessoas que tiveram oportunidades, o que eu construí até agora é muito pouco, mas foi com muito suor, sabe? Eu estudei em escola pública, eu fiz faculdade particular, porque eu não tinha dinheiro para fazer cursinho para entrar em faculdade pública. Eu pegava 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Eu saía de casa às 4:30 da manhã para trabalhar e chegava em casa meia-noite, porque ia do trabalho direto para a faculdade. Foi assim por muitos anos, 5 anos no mínimo. Depois, ao lado do meu marido, batalhando para juntar o dinheiro, a gente juntava cada centavo para poder emigrar para o Canadá. A gente juntou centavos, assim, de não tomar o cafezinho, sabe? Pra gente conseguir chegar no Canadá. Cheguei no Canadá sem falar nada de inglês. Fui extremamente humilhada, mas extremamente humilhada. Eu batia de porta em porta pedindo trabalho. I want a job, I want a job. E qualquer coisa que a pessoa falasse comigo, eu falava yes, porque eu não entendia o que as pessoas estavam falando comigo. Então, assim, eu sei o que é ser pobre e imigrar. E eu fico muito pistola quando eu vejo alguém aproveitando da ignorância das pessoas e da boa fé para vender uma ilusão. Então, eu prefiro te falar a verdade, uma verdade dolorida, do que te vender uma ilusão prazerosa, que essa ilusão ela vai acabar. Essa é a única certeza que você pode ter na sua vida. Essa ilusão vai acabar. Então, só para finalizar esse vídeo aqui, que foi mais um desabafo, não estava nem no meu planejamento, a coisa que tá feia, a situação tá emocionante para quem gosta de política. Eu acho realmente que o Trump vai vencer, eu não vejo outra possibilidade, a não ser que aconteça realmente algo muito grave com ele, mas eu acho que ele vence. E nós teremos anos aí de muita dificuldade, porque o plano de governo dele é um plano bem arriscado, é um plano que pode gerar mais inflação, é um plano que pode gerar mais endividamento, porém isso pode ser necessário, talvez, eu não sou especialista em economia, o que eu sei de economia é só o que respinga na imigração, mas pode ser necessário para tentar consertar as coisas, e a gente sabe que a crise da borda é uma coisa que precisa de resolução para ontem, ele com certeza vai cair matando em cima de imigração ilegal, então para quem vem como ilegal, a coisa vai feder. Agora, para quem é profissional qualificado, para quem está correndo atrás, está estudando, fala inglês, vai fazer mestrado, vai fazer faculdade, está trabalhando o currículo, cara, eu não vejo problema. Esse tipo de pessoa vai sofrer muito para chegar no grau de poder dizer, aqui eu posso escolher se eu vou para o Canadá, se eu vou para os Estados Unidos, se eu vou para a Europa, para onde eu vou. Porque eu investi tanto no meu perfil que hoje eu estou nessa posição. É nesse tipo de imigração que eu acredito, tá? Mesmo não tendo recebido isso de mão beijada, mesmo tendo conquistado essa possibilidade com o suor do meu trabalho, né? Mas é o que eu vi dar certo até hoje e é o que eu acredito. Então, fica aí a reflexão, me deixem saber o que vocês pensam a respeito disso e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!